Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Zacarias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos as visões, as 8 visões, explicamos cada uma delas. E agora nós vamos passar para uma outra parte de discussão acerca do jejum. E aqui o profeta Zacarias aproveita para dar algumas outras instruções vindas do Senhor. Bom, o que acontece é que algumas pessoas vieram da Babilônia questionar a respeito do calendário. O calendário litúrgico previa um jejum em algumas datas específicas, em alguns momentos específicos. Como, por exemplo, o jejum para chorar a queda de Jerusalém, a destruição do templo, que aconteceu num 5º mês, a abertura da brecha da cidade, ou seja, os muros caíram no 4º mês, o assassinato de Gedalias, ou Gedalias, no 7º mês, e o início do cerco por Nabucodonosor, que aconteceu anos antes, no 10º mês. Então eles faziam um jejum no 5º mês, um no 4º, um no 7º, um no 10º mês. Eles queriam saber se eles deveriam continuar assim, uma vez que eles voltavam para Jerusalém. Então eles estavam fazendo jejum por uma coisa que agora eles querem saber se valia a pena fazer ou não. Deus pergunta o seguinte para eles. A pergunta deles era, fazemos jejum? A pergunta de Deus era, por quem você faz o jejum? Por Deus? Ou pelos seus próprios interesses? Nossa, essa questão já deixou todo mundo esperando que vinha alguma coisa muito mais profunda do que o que eles estavam imaginando. E de fato, Deus aproveita a circunstância e manda através de Zacarias um estudo bastante importante. Então vejamos. O povo não estava observando justiça. Verdade, era tudo maquiado. Eles eram hipócritas nas festas, eles eram hipócritas nos jejuns, eles eram hipócritas nas lamentações. Por que você acha que eles eram hipócritas? Porque o povo fazia festa, o povo fazia jejum, o povo fazia lamentação. Mas eles continuavam com opressão, eles continuavam com maldade, eles continuavam surdos à voz do Senhor, eles eram rebeldes e de coração duro. Na verdade, não mudou muita coisa. Se nós observarmos, esta era a grande discussão e o grande desafio aqui dos profetas. Eles sempre estavam dizendo isso e o povo sempre fazendo a mesma coisa. Não se observava padrão moral. Ora, se eu não observo o padrão moral, como é o meu jejum? É um jejum de verdade? Ou é um jejum maquiado? É um jejum falso? É um jejum de aparência? A consequência de toda a opressão, maldade, surdez, rebeldia, coração duro, impiedade, de tudo isso que eles fizeram antes, foi um castigo. Eles foram espalhados por todas as nações, por toda a terra, e Jerusalém, a terra deles, ficou desolada. Então eles estavam passando agora pelo final do castigo. O castigo tinha sido dado, eles estavam no final do castigo, já estavam voltando para a terra. E aí a gente observa o seguinte. Deus está dizendo para eles o seguinte. É fácil jejuar por um dia, né? É fácil lamentar um dia, jejuar um dia. É tão fácil fazer isso. Difícil, sabe o que é? É cumprir, é viver a lei e os mandamentos do Senhor todos os dias. Um dia é fácil lamentar. É fácil jejuar um dia. E nos outros dias eu faço o que eu quero. Eu faço do jeito que eu acho. Difícil
é você jejuar e cumprir e vivenciar a lei, e cumprir e vivenciar os mandamentos. O que Deus está dizendo para nós e para eles naquela época é que o jejum é uma experiência de confissão. Quando eu faço jejum, eu mortifico o meu corpo, eu mortifico a minha vontade, eu mortifico os meus interesses. Eu confesso os meus pecados, eu peço perdão e eu tenho esperança de que isso termine. Era assim que eles faziam? É assim que eu e que você fazemos hoje? Então, Deus está perguntando isso. Na época de Jesus fazia jejum, em algumas circunstâncias ele fazia jejum, os seus discípulos faziam jejum, porque ele, além do jejum, além da aparência, ele também cumpria a lei. Era diferente. Então é isso que Deus está perguntando. Você vive a lei, você vive os mandamentos e o jejum é de verdade? Ou você só faz o jejum e esquece todo o resto? Esquece a confissão, esquece o perdão, esquece a esperança. O povo de Deus não estava buscando a Deus de verdade. Ele não buscava a Deus de verdade. Ele buscava, de uma forma a só mostrar externamente. Era uma aparência. A restauração não aconteceu por conta disso. Por que eles foram restaurados? Porque eles passaram pelo castigo. Eles passaram pelo castigo e Deus, por seu amor, foi recuperar as pessoas, foi restaurar as pessoas. A restauração não é nossa obra, a restauração é a obra de Deus. A restauração é quando Deus não está suportando mais a separação e ele chama os seus filhos do cativeiro. Não é por causa desses jejuns que isso aconteceu, foi por causa do amor, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus. Olha o que Deus fala aqui: zelo por Sião com grande zelo, e com grande fervor zelo por ela, a cidade, Sião. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Olha aqui, de novo, Sião no sentido espiritual, Jerusalém no sentido físico. Ele vai voltar? Vai, porque o templo vai ser reerguido. E ele vai habitar de novo no templo. A sua glória estará lá. Mas Sião é a cidade espiritual. Então Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade. Cidade da verdade, porque até então é falsidade, porque até então é aparência, não é de verdade. É fake, é de mentira, é de aparência. Mas quando Deus vier e restaurar tudo, ou seja, as pessoas serão diferentes, elas vão agir de forma diferente, ele vai chamar a cidade de cidade da verdade, porque esta cidade, ela será o Monte Santo, o Monte da Justiça, a cidade da justiça e da santidade e da verdade. Porque essa cidade da verdade vem de Deus. Não é as pessoas que estão fazendo isso, é Deus que imputa à cidade a verdade, é Deus que imputa a justiça à cidade, por conta da sua santidade. E porque ele é santo, significa dizer separado, longe da iniquidade, longe do pecado, Deus vai restaurar de uma tal maneira que velhos e velhas terão bordão na mão. O que significa isso? Os anciãos eram pessoas vistas por conta da sua sabedoria de vida, dos seus conselhos. O bordão na mão, esta autoridade de sabedoria, de conselho, de equilíbrio, estaria agora nas cidades, diz o Senhor.
velhos e velhas com bordão. Ou seja, primeiro que vão chegar à velhice e, segundo, vão chegar à velhice com sabedoria. E a verdadeira sabedoria vem de onde? A verdadeira sabedoria vem do Senhor. A verdadeira sabedoria não vem de outro lugar. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Os conselhos que vão ser dados, né, não são conselhos tirados de um grupo de ímpios. Não. Quem vai se reunir são sábios, são justos, são santos, consagrados. E, portanto, estes conselhos vêm diretamente do Senhor, porque eles receberão do Senhor e darão às pessoas. E ele fala de meninos e meninas. Brincarão, estarão por ali. O que significa ter filhos e filhas e meninos e crianças na rua? Significa prosperidade, porque haverá posteridade. Então tem prosperidade. Deus fala mais. Eu salvarei o meu povo. Veja que a salvação não vem de alguém, não vem deste ou daquele, não. A salvação vem de Deus. E como é que esta salvação é feita? Tirando estas pessoas da terra do Oriente e do Ocidente. Do Oriente ao Ocidente, de um lado e do outro, de norte a sul. Ou seja, Deus vai tirar todos esses exilados da Babilônia, do Egito, de Amon, de Edom, de Moabe. Todos eles vão ser retirados de lá porque são lugares não santos. Porque Deus não está lá. Deus está em Jerusalém, Deus está em Sião. E aí ele vai tirar da terra, ele vai resgatar o seu povo, ele vai salvar. Eu os trarei. Eu vou tirar esses exilados de onde eles estão e eles vão voltar. Eles vão voltar para onde? Habitarão no meio de Jerusalém e serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Em verdade e em justiça. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dando um chacoalhão nestas pessoas que vieram fazer uma pergunta sem ter fundamento. Deus muda tudo. Todos já foram punidos, agora eles estão restituídos. Ora, se eles estão restituídos, não é um tempo de arrependimento, não é um tempo de tristeza, é um tempo de arrependimento, é um tempo de bênção. É um novo tempo. Eles estão restituídos. Deus foi lá e buscou, Deus foi lá e trouxe. Apesar de tudo que o povo fez, Deus puniu, foram punidos, estão agora purificados e, portanto, estão voltando para Jerusalém. E estão voltando em arrependimento para a bênção, diz o Senhor. E ele continua dizendo: a semente prosperará, a vide dará seu fruto, a terra dará sua novidade, ou seja, tudo prosperará, tudo será abundante, tudo será novo, será festa, será bom. Por quê? Porque os céus darão o seu orvalho. O orvalho aqui é um ponto super importante. Por quê? Porque sem orvalho não há produção. A terra não produz, não há novidade de vida na terra. Então, quem dá o orvalho? Deus. Deus pode fechar os céus, Deus pode abrir os céus, e é Deus que dará o orvalho. Farei que o resto deste povo herde tudo isso. Resto a gente já viu. É aquele que sobrou depois de toda a punição, depois de tudo que aconteceu, é aquele resto que vem sumiço ao poder de Deus, à autoridade de Deus. Então Deus diz para eles: não tema, não tema, sejam fortes as vossas mãos, ou seja, não tenham medo e vão trabalhar. Não tenham medo, para de choramingar. Para de choramingar e vai trabalhar. Vai trabalhar, sejam fortes as suas mãos. Não temas.
O povo deveria seguir o espírito da lei e não a letra da lei. É diferente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a letra seca, né? Gelada, fria da lei. Outra coisa é o espírito que está na lei. Outra coisa é a vida que está na lei. O jejum deve ser gozo e alegria, não tristeza. Porque a punição acabou, a punição parou, a punição já chegou ao fim. Nações e povos virão a Jerusalém buscar o Senhor, suplicar as bênçãos que agora estão abertas para o povo de Deus. Chega! Chega de temer, chega de entristecer, chega, porque agora chegou o momento da bênção. Então, que as tuas mãos sejam fortes, que as tuas mãos sejam hábeis, que as tuas mãos estejam a serviço do Rei, do grande Deus, do Deus eterno, Senhor dos exércitos. Amém, amado? Bons estudos.